Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e no mundo. Ministério da Agricultura intensifica as investigações e confirma mais 2 casos de influenza aviária no Brasil. A ProSoja Brasil pede medidas do governo para socorrer produtores e destaca impacto do clima na produção de soja e milho. Projeção de inflação para este ano tem queda significativa com redução dos combustíveis. Organização Internacional do Açúcar reduz expectativa de superávit global para o ano safra 2022-23. Olha, você vai ver ainda que hoje é celebrado o Dia Mundial da Biodiversidade. A data foi criada para conscientizar a sociedade sobre a importância de conservar e proteger a diversidade da vida no planeta. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O Ministério da Agricultura confirmou mais 2 casos de gripe aviária no Brasil. O nosso país contabiliza agora 5 casos da doença, mas todas em aves silvestres e nenhum caso confirmado em humanos. O estado do Espírito Santo registrou mais um caso. O animal foi encontrado na zona rural do município de Nova Venécia. Já o outro caso, também em ave silvestre, foi detectado no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, em área litorânea. A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas principalmente por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. O mapa afirma que tem intensificado as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres em todo o país. Nós estamos acompanhando enquanto setor produtivo, com muita atenção, e também trabalhando com bastante afinco, mais serenidade também, as orientações para o setor para que ele possa redobrar a atenção e também as ações de proteção dos aviários comerciais. Nós tivemos aí, como você bem disse, o anúncio de mais um caso confirmado em Nova Venécia. Ele preocupa um pouco mais porque ele já é no interior, mais no interior, não tão na costa quanto os outros que foram informados, ao norte do estado, mas assim mesmo ainda distante da produção avícola comercial. A nossa intensificação está sendo contribuir muito em cima das propriedades rurais para que a atividade de subsistência também possa ficar protegida. Então, nesse sentido, nós vimos aí conversando com várias entidades, desde os sindicatos rurais, a Federação de Agricultura, o Instituto Capixaba de Pesquisa, enfim, todas as autarquias que possuem algum contato com o produtor rural, com a população de uma maneira geral, que nós possamos passar as orientações para que essas aves fiquem também protegidas e se evite, para que possam correr o risco de ter algum contato com as aves silvestres. O importante é esse monitoramento e está sendo feito. A Organização Internacional do Açúcar reduziu a previsão de superávit global para a safra 2022-23. A previsão agora é de 852 mil toneladas, contra mais de 4 milhões previstas inicialmente. Para a organização, as causas para a revisão no volume são a redução na produção na Índia e na Tailândia e a queda nas exportações brasileiras nos últimos meses. A perspectiva de produção global é de mais de 177 milhões de toneladas, contra a previsão de mais de 180 milhões. Já o consumo foi estimado em 176 milhões e meio de toneladas. Silmar César Miller, no Agritendências, para falar para a gente dessa revisão para baixo na produção mundial de açúcar. O que aconteceu, hein, Silmar? Isso chegou a impactar no mercado hoje aqui no Brasil? Beneficia o nosso país em alguma coisa ou não tem relação nenhuma? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, a gente já vinha acompanhando essa situação aqui da
situação de queda aqui na produção mundial de açúcar. Vários países com problemas climáticos já desde o final do ano passado, afetando bastante a produção global nesse ano safra que começou lá em outubro, termina agora em setembro. Portanto, é o ano que está em andamento aqui, o ano agrícola do açúcar. Quebra na Índia, por problemas climáticos, na Tailândia também, são 2 grandes produtores e também exportadores de açúcar. Depois tivemos também uma quebra na produção de cana da China, afetando também a produção de açúcar na China, eventualmente levando os chineses a terem que importar mais açúcar no mercado internacional, e também problemas na Europa com a produção de açúcar de beterraba, ou seja, são 4 regiões importantes, concorrentes com o Brasil no mercado internacional do açúcar, com problemas esse ano. E o Brasil, além disso, agora com um atraso no início da sua colheita nova, por conta de clima, por conta de chuvas, no início do atual ciclo, agora em abril. Mas a safra brasileira é boa esse ano, é maior que a do ano passado, e está sendo amplamente beneficiada por preços melhores por conta desse déficit de oferta que finalmente a Organização Internacional do Açúcar reconheceu hoje, divulgou hoje essa estimativa, que na verdade já estava absorvida pelo mercado, todo mundo já sabia disso, só não se tinha uma ideia de números exatos. E agora a OIA, por exemplo, divulgando aqui que o saldo positivo aqui em termos de estoques, o excedente, o superávit, está em apenas 850 mil toneladas. Isso é muito pouco, para uma perspectiva anterior de mais de 4 milhões e 200 mil toneladas. Ou seja, está praticamente empatada a produção com o consumo. E isso se desequilibra facilmente, possivelmente a situação é até pior do que essa. O fato é que essa é uma situação que beneficia muito o Brasil. Já vinha beneficiando com alta nos preços, tanto produção brasileira melhor esse ano, com preços bem melhores. Os preços atingiram seus maiores patamares em 12 anos, ultimamente por conta desse déficit na oferta internacional, hoje finalmente reconhecido pela OIA. E isso deve persistir ainda por mais algum tempo, não só esse ano, possivelmente ainda deixando resquício para o ano que vem, porque os estoques devem começar o próximo ano safra, em outubro, com níveis muito baixos, por conta dessa redução na produção global. Isso vai beneficiar o Brasil não só esse ano, mas possivelmente também ainda em 2024, mas com bons preços para os nossos produtores de cana, para as nossas usinas, com aumento nas exportações, com um saldo extremamente positivo na nossa balança comercial do agronegócio também. A tendência, hein? E os negócios começaram como na semana? Olha, vamos começar pelo mercado financeiro. O dólar voltou a cair hoje, 0,5%, o mercado de câmbio é R$ 4,97. O índice Bovespa, mercado de ações da B3, com queda também de 0,5%. Lá fora, petróleo voltou a subir hoje, 0,6%, 76 dólares o barril do tipo Brent, que é a referência, inclusive, para o nosso aqui. E o mercado de commodities agrícolas deu uma recuperada aqui no caso dos grãos, particularmente soja e milho. Dá uma pequena alegria para o nosso produtor, que vem sofrendo muito com preço em queda. Na semana passada, por exemplo, tanto a soja quanto o milho fecharam com uma forte queda de 5% a 6% em dólares na Bolsa de Chicago. Isso vem afetando muito os preços internos aqui, trazendo muito desalento aos nossos produtores. Em alguns casos, por exemplo, no caso do milho, o preço até abaixo do custo da produção em algumas regiões do país. Hoje, pelo menos, algum sinal de vida, a soja subiu 2,2% na Bolsa de Chicago, alguns contratos até um pouco mais. Milho também, outro tanto, alta forte de 2% até 2,5%, dependendo do contrato futuro que se tome como referência. Então, foi uma boa recuperação, não recupera tudo que se perdeu ultimamente, mas é uma boa sacudida no mercado aqui, que trouxe certo alívio para os produtores. Alguns sinais aqui por trás dessa recuperação dos preços falam em problemas climáticos, eventuais problemas do clima nos Estados Unidos, para o desenvolvimento da safra americana a partir de junho. Previsão de clima mais quente e mais seco, ou seja, menos chuvas. Isso trouxe um sinal de alerta aqui no mercado, foi um dos fatores que contribuíram para esse comportamento dos preços nessa segunda-feira. O trigo acompanhou esse mercado da soja e do milho, também subiu um pouquinho, 0,3%. Já na Bolsa de Nova York, o destaque foi para a açúcar, que eu já citei aqui, que subiu hoje por conta dessa notícia da revisão para baixo dos estoques, da produção global de açúcar, por conta da revisão das safras na Europa e também na Ásia. O açúcar voltou a subir por conta disso hoje, 0,8%. Suco laranja segue com o mercado com pouca oferta e os preços voltando a subir bastante hoje, 3,9%.
Algodão caiu, teve o seu dia de realização de lucros, tinha subido semana passada, hoje caiu, o pessoal passou a vender, caiu 1,6%. Mesmo caso do café arábica, também foi o dia do vendedor, os preços do café caíram hoje 1,5%. E o boi gordo aqui no mercado futuro da B3 deu uma ressuscitada hoje, subiu 1,6%, embora lá no interior do país o mercado físico continue ainda bastante pressionado, com o preço ainda mostrando algumas quedas em algumas regiões produtoras, por conta de pouca demanda por parte das indústrias, Márcio. Obrigado, Silmar. Até amanhã. Até amanhã, muito boa noite. Boa noite. A inflação oficial de 2023 teve uma revisão de queda para este ano. Nesta semana, o mercado econômico projetou uma redução expressiva para o IPCA deste ano. A inflação de 2023 agora é estimada em 5,8%. Na semana anterior, a previsão era de que o indicador ficasse em 6,03%. Para 2024, essa edição do Boletim Focus também traz a estimativa de redução. Dos 4,15% esperados na semana passada, hoje o mercado financeiro estima que a inflação no ano que vem fique em 4,13%. As previsões para as taxas de juros deste ano e do ano que vem seguem inalteradas. A projeção dos economistas continua em 12,5% neste ano e em 10% para 2024. O desempenho econômico do Brasil em 2023 foi estimado em 1,2% nesta edição do Boletim Focus, crescimento em relação ao relatório anterior, quando o esperado era um PIB nacional de 1,02%. Para o ano que vem, o mercado projeta queda do indicador de 1,38% para 1,30%. A seguir, presidente Lula afirma no Japão que o Brasil vai cumprir o desmatamento zero. E ainda, mega leilão ofertou 12.999 animais para cria, recria e engorda nesta última edição. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já. O presidente Lula afirmou no Japão que o Brasil vai cumprir o desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil vai assumir o seu compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem energia elétrica mais limpa, 87% da nossa energia elétrica é renovável, e 50% de toda a energia brasileira, 50% é renovável, contra 15% do mundo. Na elétrica, o Brasil tem 87% de renovável contra 28% do mundo. Então, o Brasil tem autoridade moral e política para discutir a questão do clima com todos os países do mundo. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer, de ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter. E por isso nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode, inclusive, extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármaco, uma indústria de cosmético para gerar empregos limpos, para que a Amazônia possa sobreviver e para que a humanidade possa sobreviver. Neste sábado, Terra Viva transmitiu o mega leilão 10.023 Estância Bahia, etapa Cuiabá. Essa edição ofertou 12.999 animais para cria, recria e engorda. Você vai acompanhar todos os detalhes na reportagem do Pedro Costa e do Gilson Paulo. Seguindo a tradição, a segunda etapa do mega leilão abriu com o lote 200, ofertando 21 garrotes de 251 quilos Nelore pintado, doados pelo pecuarista René Barbot. Os animais foram arrematados por 8 parcelas de R$ 500 por animal, totalizando R$ 100 mil. Todo o recurso será destinado ao Hospital do Câncer de Mato Grosso. Foram comercializados animais Nelore, Angus e de cruzamento industrial, distribuídos em 140 lotes. Impressionante a evolução da genética da pecuária brasileira, né? E o mega leilão ele representa exatamente a prateleira de cima da pecuária brasileira, onde aqueles que trabalham com capricho, com esmero, com amor, com muita competência, vêm para realmente mostrar para o mercado o potencial do gado que está sendo apresentado. Então,
No momento que às vezes nós enfrentamos adversidades, muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas, cenário, consumo, política, juro, governo, tensão, conversa que nem sempre agrada o mercado, a gente vem realmente preparadíssimo. A alegria poder proporcionar este momento para o Brasil, até para ver que a qualidade faz a diferença. Outra novidade da Estância Bahia neste ano é o selo verde, uma garantia que as propriedades estão dentro das normas ambientais. O selo da Estância Bahia, na verdade, nada mais é para dar um pouco mais de transparência, né, nas fazendas que buscam ser ecologicamente corretas, ambientalmente corretas. E isso faz toda a diferença, né, com um mundo que está cada vez mais competitivo e mais em alerta, né, quando se trata em desmatamentos, em questões ambientais. O Mega levou ao mercado o resultado de sucesso de investimentos em genética dentro da porteira. Esse pecuarista de Dom Aquino, em Mato Grosso, ofertou 449 animais nesta edição. Ele acredita que o evento é uma vitrine para o setor pecuário e traz soluções a quem investe. Quem comprar esses animais terão muito sucesso, vai ganhar dinheiro, que são animais que nós compramos enquanto bezerros de criatórios, de fornecedores da Estância Bahia, vamos dizer assim, de parceiros comerciais na cria. Nós compramos esses animais aqui e estamos revendendo aqui. A média do preço por quilo vivo no Mega Leilão Etapa Cuiabá para os bezerros atingiu R$ 10,24. Já para o garrote, R$ 9,37. Em relação às bezerras, a média do quilo vivo chegou a R$ 8,80. Já novilhas, R$ 8,46. Mais uma vez, o Mega Leilão Etapa Cuiabá suplantou as nossas expectativas. O mercado vive muita turbulência. As nuances de mercado são realmente imprevisíveis nesse momento, mas o evento Mega Leilão se mostra muito consistente. A gente teve algumas surpresas agradáveis, como é o caso da procura por fêmeas. Você vê que o mercado já mostra, o pessoal já observando as oportunidades e investir em fêmeas novamente. Então, a grande surpresa desse Mega foi o investimento consolidado e vendemos fêmeas acima da nossa expectativa. Mais uma vez, a marca Mega Leilão, a equipe Estância Bahia, de parabéns pela qualidade apresentada e principalmente pela liquidez conseguida nesse momento turbulento de mercado. Após o sucesso da etapa Cuiabá, a expectativa agora é com a próxima etapa, que será no norte do Mato Grosso. Quando se trata de Mega Leilão, a Estância Bahia criou um legado muito forte nesse sentido, onde os clientes preparam sempre os melhores animais para exatamente estar vendendo no Mega Leilão. Então a nossa expectativa, mais uma vez, é de que os principais criatórios estejam conosco, os clientes que são exigentes, que venham investir no Mega Leilão também estejam presentes na edição de 2023. E até a próxima, se Deus quiser. Pois é, esse é o Mega Leilão da Estância Bahia, ditando o ritmo dos leilões no Brasil. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda, nesta segunda-feira é celebrado o Dia do Apicultor. Que profissão linda é essa que a gente traz com carinho os detalhes já já. Olha só. Questões climáticas, queda nos preços das commodities agrícolas e aumento excessivo dos custos da produção têm preocupado milhares de produtores do sul do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, o panorama coloca em alerta produtores e entidades públicas. Os estados do sul do país já registraram grandes perdas nas últimas 3 safras, especialmente nas lavouras de soja e milho, por conta do fenômeno Laninha. A ProSoja Brasil pediu ajuda para que autoridades públicas tomem medidas urgentes para aliviar essa crise. Bom, vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, para todo o país nessa terça. E quem conta para a gente como é que fica o clima é a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, a área de alta pressão vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do país. Desde o sul, boa parte do sudeste, todo o centro-oeste, sul de Rondônia, Pará e boa parte do Mato Piba vão ter o sol aparecendo no céu entre poucas nuvens e não há previsão de chuva, então, para essas regiões. A chuva fica concentrada no litoral da Bahia, Sergipe e também Paraíba, Pernambuco, Alagoas, pancadas que devem acontecer em vários momentos do dia, acompanhadas de rajadas de vento. Além disso, temporais também estão previstos entre o Amapá, norte do Pará, Roraima e o Amazonas.
Nesta terça, temperatura máxima de 31 graus em Natal, 27 em Salvador e temperaturas mais amenas ainda no sul e volta a ficar um pouco mais quente na capital paulista, 27 de máxima. Já em relação à chuva desta semana, permanece ainda concentrada no norte, principalmente entre o Amazonas e Roraima. Inclusive, essa umidade favorece a soja do estado de Roraima, que ainda está em fase de plantação. E além disso, o tempo firme ainda deve continuar em toda a parte central e também sudeste e boa parte do sul do país. Essa condição favorece o avanço nos trabalhos em campo, como a colheita do tomate, por exemplo, que está avançando bem agora com a safra de inverno. Já em relação à faixa do litoral nordestino, chuva também bastante persistente, que deve passar dos 80 milímetros entre Alagoas e Pernambuco. No Rio Grande do Sul, 20 milímetros são esperados, umidade bem-vinda para os cultivos de inverno. Na próxima semana, finalmente a situação muda no país, porque a umidade ainda deve chegar entre o sul, sudeste e também Mato Grosso do Sul, principalmente. Mais de 70 milímetros são esperados em áreas do sul de Minas Gerais, áreas do leste de São Paulo e também sul de Mato Grosso do Sul. Umidade que favorece o milho em segunda safra e também os cultivos que foram semeados recentemente. No norte do país, também alta umidade é esperada, principalmente entre os dias 28 e 1º de junho. E em boa parte do nordeste, condição de tempo firme deve prevalecer. Muito bem, Luísa. Obrigado. E hoje é celebrado o Dia Mundial da Biodiversidade. A data, instituída pela ONU, foi criada para conscientizar a sociedade sobre a importância de conservar e proteger a diversidade da vida no planeta. Ora, para a gente celebrar, comemorar essa data, a gente recebe aqui a nossa entrevistada, que é a Patrícia Machado. A Patrícia, ela é gerente de políticas, florestas e bioeconomia da IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, uma associação que reúne várias empresas do setor. Né, Patrícia? Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite, de estar conosco aqui hoje para falar, né? Aliás, não dá para falar em preservação, né, Patrícia, da natureza sem florestas, né? De que forma o setor das indústrias de florestas tem trabalhado para empreender na base florestal e, ao mesmo tempo, garantir a conservação da biodiversidade, que é tão importante. Boa noite. Olá, Márcio, boa noite para você, boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. E é isso aí, você está completamente correto. Não dá para falar de preservação da natureza sem falar de florestas e sem falar de biodiversidade, certo? O setor de florestas plantadas, ele planta, colhe e replanta árvores para fins industriais. Ou seja, por exemplo, todo o papel produzido hoje no Brasil, 100% desse papel vem de florestas plantadas. E como qualquer outra cultura do agro, o setor de florestas plantadas utiliza recursos naturais. E é muito importante que esses recursos naturais sejam geridos de uma maneira sustentável. Então, por exemplo, o setor hoje tem uma área plantada de 9,9 milhões de hectares e tem uma área conservada de mais de 6 milhões de hectares. Ou seja, essa área conservada é equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Poucos setores têm números tão expressivos. Então, sim, é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. Mas não basta só ter uma área conservada que é grande, é preciso que ela seja gerida de uma maneira sustentável. E uma das diversas práticas que o setor adota, por exemplo, são os plantios em mosaico. E o que é isso? A área de plantio e a área de conservação, eles estão intercalados, formando corredores ecológicos. E por que esses corredores são importantes? Porque eles vão garantir que os animais que ali habitam, eles possam migrar de uma área para outra de maneira segura. Esses animais também vão encontrar nessas áreas abrigo, um local seguro para reprodução, eles vão encontrar também alimento. Então, é uma das práticas adotadas por esse setor para a manutenção da biodiversidade. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que uma outra ferramenta utilizada é o monitoramento, porque você não conserva aquilo que você não conhece, certo? Então, conhecer a biodiversidade das áreas é muito importante, não só para saber os animais da fauna, os animais ou a flora que habita ali, mas também para entender, bom, o meu manejo florestal de alguma maneira está impactando essa biodiversidade?
Se qualquer impacto for detectado, as empresas precisam parar, repensar a sua estratégia e mudar os planos, né, de modo a garantir essa preservação das florestas e da biodiversidade. E como isso, nós temos um resultado muito expressivo, que essas práticas adotadas pelas empresas ao longo desses anos estão dando bons resultados. O ano passado, a IBA lançou o Caderno de Biodiversidade, convido todos a conhecerem no nosso site, que nós reunimos mais de 500 mil dados de monitoramento das empresas de base florestal. Então, após uma análise profunda desses dados, com a ajuda dos profissionais que fazem parte ali das empresas florestais, os profissionais que são especialistas em biodiversidade, nós conseguimos registrar mais de 8 mil espécies da fauna, da flora, incluindo animais que são ameaçados de extinção, alguns animais que são considerados bioindicadores, animais que são endêmicos, não só animais, tá? Animais e também as plantas, fauna e flora. E animais que são considerados, e plantas também que são considerados bioindicadores. Então, sim, é possível produzir e conservar utilizando boas práticas em prol da biodiversidade, em prol das florestas. Enquanto a Patrícia trazia explicação para a gente, nós exibimos algumas imagens ali, né, de aves, de animais, né, que foram cedidas por empresas que participam da associação e que fazem esse trabalho de manejo sustentável, né? Ou seja, planta a árvore para poder cortar e para poder tirar dessa árvore a matéria-prima, né, para fazer os produtos, entre eles celulose para fazer papel, né? Ô Patrícia, quero te agradecer muito pela gentileza, tivemos uma queda de sinal da Patrícia aqui, mas com a imagem da Patrícia, eu agradeço aqui a participação dela, muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui no Jornal Terra Viva, a Patrícia Machado, que é gerente de políticas de florestas e bioeconomia da indústria brasileira de árvores, a IBA, associação que reúne várias empresas do setor. Obrigado a todos. E nesta segunda-feira a gente também celebra o Dia do Apicultor. E olha só, a nossa equipe de reportagem foi até o Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, para entender por que houve um aumento de 75% no número de apicultores na região. Vamos ver. A cidade de Juquitiba, que fica localizada no Vale do Ribeira, no interior paulista, é a região que tem uma das maiores áreas de conservação da Mata Atlântica do país e é considerada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. É lá também que a Cooperativa dos Produtores Rurais de Juquitiba e região vem registrando um aumento de 75% no número de apicultores cadastrados. Nós começamos a sentir essa diferença de interesse pela apicultura depois que a gente ganhou essa casa do mel do Instituto Camargo Correia. Isso chamou muita atenção, porque aqui na região não tem nenhuma casa assim. E aí despertou o interesse, a curiosidade, foi daí que começou a crescer. A Casa do Mel faz parte do programa Mel da Mata, que conta com ações de infraestrutura, apoio técnico e gestão para ampliar a produtividade e melhorar a qualidade do mel da região. O que esse projeto considerou? Considerou em apoiar esses apicultores, esses pequenos empreendedores, para que eles pudessem não só especializar a sua produção, aumentar essa produção e profissionalizar de forma que ficasse mais fácil comercializar e melhorar o sustento ali e a condição financeira da própria região. Seu Domingos é apicultor há mais de 20 anos na região e percebeu um desânimo por parte dos outros produtores de mel. Muitos estavam desistindo da atividade, mas agora, com o projeto na cidade, as expectativas mudaram. Com esse projeto do mel, com a Casa do Mel, isso ainda não refletiu diretamente nas vantagens, porque não está funcionando ainda falta liberar a documentação. Mas já se sente já uma vontade dos apicultores voltar a produzir, alguns já estão começando a dirigir algumas colmeias, e com certeza assim que for liberar isso aí, que tiver para quem vender esse produto, eles vão começar a produzir e aí nós vamos ter grandes produções de mel aqui com certeza na região. O Sabino é apicultor há mais de 7 anos, mas nos últimos 2 anos ele tem sentido esse aumento pela procura do mel aqui na região de Juquitiba. Sabino,
quanto que você tem produzido aí a sua safra? De quanto que tem sido? Aproximadamente 400, 450 quilos de mel. E esse mel que a gente tem aqui, a gente pode dizer que ele é o mel de onde? É o mel da Mata Atlântica, é o mel silvestre. E qual é a diferença desse mel, Sabino, quando a gente passa a olhar os outros que a gente tem no mercado? Ele tem um sabor único, ele é um sabor bem mais procurado, né? Existem outros tipos de mel de laranjeira, mel de outros tipos, mas o mel da Mata Atlântica, o mel silvestre é o mais consumido. E a que se deve, na sua avaliação, toda essa busca, esse aumento do crescimento aqui, tanto da apicultura como de pessoas procurando pelo mel? A boa vontade do apicultor. O apicultor ele tem que trabalhar, ele tem que ser dedicado, ele tem que ter amor ao que ele faz. Ele tem que ter paixão pelas abelhas. O fumigador é utilizado para a produção de fumaça, que contribui para acalmar as abelhas durante o manejo das colmeias. É um dos primeiros passos para o início da produção do mel. E a partir dele, o Sabino também produz pólen, geleia real e própolis. E aqui o Sabino vai mostrar pra gente a produção dele de própolis. A gente acompanhou a produção de mel e agora a produção de própolis. Olha aqui, ó. Esse é o própolis. Própolis, que vem do originário grego, né? Que significa defesa da cidade. Então esse é o cimento da abelha, vamos dizendo assim. A gente está aqui no meio da Mata Atlântica, então não tem como a gente não pensar também na questão da sustentabilidade e o quanto as abelhas contribuem aí, essa produção, né? O quanto a apicultura contribui para o meio ambiente. Sim, lógico, a sustentabilidade ela é muito importante nessa fase. Por quê? Porque o apicultor ele vai trabalhando, ele vai assim, fazendo divisão, fazendo as divisões corretas, mas também deixando entrar no ecossistema essas abelhas. Elas precisam produzir, elas precisam trabalhar lá fora, porque aqui ela está confinada. Mas tem as abelhas também no campo que ajudam na mata, que ajudam também a melhorar o nosso ecossistema. E olha só, gente, ao abraçar aqui o seu José Siqueira, que é apicultor na zona rural de Carvalhos, Minas Gerais, no bairro dos Três Irmãos. Aliás, é o meu apicultor, né? Porque eu só compro o mel dele, tenho um carinho imenso pelo seu José Siqueira. Ao abraçar o seu José Siqueira, eu abraço todos vocês, apicultores do Brasil, que realizam esse trabalho lindo, maravilhoso, cuidando das abelhas pra gente e nos dando mel, própolis e por aí vai, tá bom? Muito obrigado por estarmos juntos, começarmos a semana juntos aqui. Aliás, que a sua semana seja extremamente produtiva, tá bom? Bom descanso para quem vai descansar e bom trabalho para quem segue no trabalho, mas continue com a gente.